Eu não sei se você sabe, mas o coati, ele é uma espécie exótica, invasora na Ilha do Campeche, e ele não tem predadores e também acaba se alimentando muito mal aqui na ilha. Quando chega nesse momento da população estar num número muito grande, ele acaba não tendo recurso, e quando ele não tem recurso, ele se adapta e come o que tiver disponível. Ele pode predar ovos de aves, pode comer aves, insetos, frutas, pequenos répteis, roedores, ele pode comer de tudo. Mas o que é dado é pão, é bolacha, porque eles pegam qualquer coisa, até sacola, né? Então o fato do coati estar em, digamos, uma superpopulação para esse espaço tão restrito, né, faz com que ele acabe impactando outras espécies. Eu acho que não é do teu tempo, mas a gente tinha aqui outras espécies de aves que foram extintas por causa do coati. Eles não são um vilão, eles são vítimas, na verdade. Eles estão aqui e estão sofrendo com a interação dos humanos, né? As pessoas achando que estão agradando, dando aquela batatinha frita, etc. Na verdade, estão prejudicando. Os coatis habitam a ilha há algumas décadas, eles não são originários de lá, eles foram trazidos para aquele local com o intuito de combater escorpiões e aranhas que habitavam e habitam ainda a ilha. Em primeiro lugar, a população de coatis aqui na ilha ela é viável, então ela conseguiu se manter ao longo, né, desde a década de 40, né, ela está aqui, então ela consegue se manter. Porém, os estudos mostram que essa população está sempre sofrendo oscilações. Então, como ela não é o coati não é uma espécie nativa da ilha, ele não tem, digamos, esse histórico, né, de evolução. Ele é uma espécie nativa da Mata Atlântica, né? A gente encontra coatis aqui próximos da região, mas aqui na ilha ele não é uma espécie nativa. Lá nos idos de 1940, 50, quem começou a vir para cá, depois daquele momento lá da pesca da baleia, que a ilha ficou, que era só agricultura aqui, houve então um grupo de pessoas, né, que começaram a vir para cá com uma ideia ecológica na época, né? Por isso trouxeram os pássaros, por isso trouxeram animais, não foi só o coati, mas o coati é que permaneceu. Naquele período, lá pelos idos de 1950, não existia essas leis ambientais que nós temos hoje, né, de proteção de animais, questões de ecossistemas, né? Hoje não seria levado para a ilha um animal que não tivesse predador natural, como o caso do coati, mas na época isso não foi pensado, né? Se pensou em resolver um problema, que era o escorpião e aranha, e acabou, com o passar do tempo, se criando o outro, que foi a proliferação dos coatis. No início não se via coatis, na verdade, né? De repente, lá até os anos 90, por exemplo, você não via um coati. Eles ainda viviam mais lá para cima e quase não descia. Com o tempo, e as facilitações que começaram a ser criadas aqui embaixo, na praia, eles começaram a aparecer em grande quantidade. Vamos dizer assim, a quantidade de coatis por área, né, é mais do que o dobro do que seria o normal numa condição de equilíbrio onde ele é nativo, né? Então, se a gente pegar uma área ali no continente, né, onde tem a população de coatis, a densidade deles aqui na Ilha do Campeche costuma ser muito superior que no ambiente natural, né? Então esse número muito grande de coatis aqui na ilha, ele acaba se traduzindo numa pressão, né, sobre todo o ambiente, né? A princípio, a gente olhando assim, parece até que é uma atração turística os coatis na ilha, né? Eles são bonitinhos, são fofinhos, mas por outro lado, o que acontece? Eles roubam bolsas, eles acabam se alimentando mal, eles às vezes até acabam agredindo sem querer. É que assim, ó, quando o turista vê o coati e acha bonitinho, então ele quer dar um alimento, um pedacinho de chips ou alguma coisa que tiver na mão, ele dá pro coati. E quando tu para de dar pro coati, se tu tiver de bobeira, ele vai te atacar, vai pegar da tua mão, vai te arranhar, vai te morder talvez. Já aconteceu várias situações dessas assim aqui.
Assim, a alimentação sempre... Esse tipo de interação em locais turísticos que tem fauna nativa se alimentando é totalmente inadequado para os bichos, né? É uma alimentação que não faz bem para a saúde deles, né? Geralmente pode trazer outros problemas. É uma situação famosa, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, né? Provavelmente esses animais passam a maior parte do tempo fora da sua condição ideal, né, de saúde e sanitária. Ele come larvas, ele come frutas, ele come de tudo. Só que como eles se criaram com comida fácil, então eles ficam viciados aqui na chácara. Por exemplo, no verão, os turistas alimentando eles, entende? Aí quando acaba a temporada, o que é que acontece? Eles ficam sem alimento. Come tudo, não deixa. Ele sobe nas árvores, ele sobe no telhado. Se tiver uma brecha nas casas, eles vão entrar dentro. Eu não sou um expert em coati, né? Mas sei um pouco que coati ele precisa de um grande espaço, precisa de alimento, que o alimento preferido dele é a fruta, e essa ilha não tem. Tem muito pouquinho, tem só aquele coquinho, que é um período e depois desaparece. Historicamente, o único mamífero que era nativo da ilha, né, era o gambá, né, então ele tinha já o seu papel ecológico desenvolvido, né, por um processo evolutivo, né, de milhares de anos, então ele estava, digamos, em harmonia, né, dentro do ecossistema da ilha do Campeche, e o fato do coati ser uma espécie muito habilidosa, ele acabou ocupando esse lugar, levou à extinção, né, do gambá. Então o fato do coati estar em, né, digamos, uma superpopulação para esse espaço tão restrito, né, faz com que ele acabe impactando outras espécies. Então não só o gambá, né, que ele já levou à extinção, quanto outras espécies que a gente não tem controle, que ele pode estar impactando, reduzindo não só o tamanho das aves, né, da população de aves, quanto a gente não tem nenhuma evidência direta, mas existe um risco, por exemplo, de uma espécie que existe um anfíbio que é endêmico aqui da ilha, e a gente sabe que numa situação de escassez alimentar ele pode até, né, estar se alimentando desses anfíbios. Quanto ao convívio deles com os pássaros, principalmente, eu não gosto nem um pouquinho. Porque ele come os ovinhos todos, né? Não pode ver nada, né? Ele come uma galinha, né? Eles avançam, em 2, 3, um desespero, eu vi isso. E ele não só, digamos, ataca, no caso, se alimenta de algumas espécies, quanto a própria competição, ele está competindo por alimento direto, né? Então, frutos, né, que ele usa para se alimentar, né, também são alimento de outras espécies da ilha. Como é uma pequena ilha, né, o impacto se torna muito evidente, porque numa área do continente, né, as outras espécies vão começar a se deslocar em busca de recursos. Aqui, várias espécies acabam, digamos, estando restritas ao ambiente da ilha, e aí a falta de alimento ou a predação direta pode levar, né, a uma redução populacional, inclusive a extinção, como já ocorreu, né? Hoje tem uma quantidade de coatis forte aí, mas ela não tem segurança nenhuma, né? O coati na ilha não tem segurança. Porque ele não tem opção, né? Ou ele vive aqui dentro, ele não atravessa a água. Recentemente a gente esteve fazendo um trabalho aqui no ano passado para agora, a gente observou, né, em algumas situações assim, os animais extremamente magros, né, com bicheiras, assim, com situações assim, degradantes mesmo, né? Agora, então, com a pandemia, os turistas pararam de vir, os visitantes foram proibidos, né, de vir até a ilha, e eles acabaram brigando por comida, se machucando. Então a população realmente foi muito prejudicada. O restaurante da ilha parou de funcionar em março de 2020. A própria ilha ficou fechada praticamente durante o ano todo. E os coatis não tiveram essa interação, vamos dizer, esse suplemento de alimentação que eles têm normalmente na temporada de verão. Morreu muito coati, muito, por causa de fome, desnutrido, né? Muito coati mesmo, assim, demais. Qualquer caminho que tu fosse pelas trilhas, tu via coati morto, debaixo das casas, na praia. Eu encontrei uns 4 ou 5 mortos embaixo do porão, entende? Aí foi feito um exame num dos coatis desse e foi constatado desnutrição e uma zoonose causada pelo carrapato. Então eliminou muito o coati, muito. Essa situação, digamos, artificial criada, né, acaba trazendo
Às vezes a gente fala que tem uma situação que é ganha-ganha, né, onde todo mundo envolvido ganha, que no caso é um perde-perde. Não traz benefício nenhum, nem para a ilha e nem para a própria população dos coatis, né? Além da questão fome e agressividade e doenças, né, provavelmente pelo tipo de alimentação, né, eles podem ter outros problemas de saúde que a gente nem consegue, né, identificar. O coati, ele não é um pet, ele é um animal silvestre. Então, o manejo de um animal silvestre é muito diferente do manejo de um pet, né? De um animal que a gente tem em casa, que qualquer problema a gente pode levar numa clínica veterinária e resolver. Para qualquer situação, né, quando a gente fala de manejo de uma população exótica, e nesse ponto é sempre importante lembrar que tu pode ter uma espécie exótica que não é invasora, que ela não é daquele local, mas ela está, digamos, estável, né, no ambiente, e tem as populações invasoras, né, onde ela, né, não tem um predador natural, ela acaba tendo algum benefício no ambiente e ela acaba dominando de uma certa forma e causando prejuízo, né, ao resto do ecossistema. Então, o impacto tanto sobre a população dos coatis como sobre os outros animais, que eles também impactam, né, como por exemplo os pássaros, que eles vêm comendo os ovos dos pássaros, praticamente hoje já não temos mais pássaros na ilha, quanto o impacto que eles causam na própria ilha. Eles são animais que cavam muito, escavam bastante. Então, como a ilha é um bem tombado e é uma ilha que tem patrimônio arqueológico, esse manuseio da terra por parte dos coatis, ele também impacta o solo, né? Eles estão aqui há muitos anos, esse problema vem acontecendo há muitos anos, mas agora se intensificou, né, ficou mais visível diante da pandemia. Nós percebemos que eles estavam muito magros, feios. Não desce tantos agora, né? Como em 2019, por exemplo, vinha famílias com muitos pequenininhos. Então tinha demais, tinha muito. Agora aparece poucos aqui. Cada fêmea no verão aparece com 5, 6 filhotes, entende? Eu não sei se vão procriar esse ano, que eu acho que morreu muita fêmea. E esse ano, inclusive, eu acho que foi um baita exemplo, porque como não tinha comida, não apareceu um filhote. Agora, o que se vai fazer com os coatis é que eu gostaria que encontrasse realmente a forma mais digna, que são animais, né? A Caipora, né, como o nome fala, é uma cooperativa de trabalho que ela reúne profissionais de diversas áreas, né, que têm em comum os trabalhos voltados para a área de conservação. A Caipora existe desde 2002, já fazem aproximadamente quase 15 anos que a gente participa, né, de estudos e outras atividades envolvendo a Ilha do Campeche. O Grupo Salve os Coatis é um grupo de voluntários. São pessoas de várias áreas, diversas áreas, tem psicólogos, tem pessoas da área de comunicação. E o que a gente tem em comum? O que a gente tem em comum é que todos nós estamos preocupados com o meio ambiente e também temos um amor muito grande à Ilha do Campeche. Então, nesse projeto que está sendo apoiado pelo Grupo Salve os Coatis, nós temos algumas etapas. Nós estamos estimando que vamos ter 2 temporadas de captura, análise e castração dos coatis machos na ilha mesmo, sem retirá-los da ilha. Isso tudo vai ser avaliado e em um segundo momento esses coatis poderão ser retirados da ilha. E aí, para isso, precisa ser encontrado um local adequado para eles. A gente está agora passando por um momento bastante peculiar, né? Então, frente à pandemia, teve uma mortalidade, né? Então a população agora está num nível mais baixo. A situação ideal seria ter uma ação mais urgente, né? Conseguir, ainda nessa temporada, nesse inverno de 2021, né, conseguir começar a fazer esse processo de captura e castração. No passado, todas essas iniciativas que foram feitas acabaram esbarrando na questão de se buscar algo muito perfeito. Então agora nós vamos trabalhar em etapas, porque essa primeira etapa de castração dos machos, uma vez que aquela população de coati já está encerrada ali na ilha há muitos anos, e se reproduzindo entre eles, eles acabam adquirindo problemas genéticos que não devem ser passados para outras populações de coatis. Então a castração ela já vai fazer com que o número de animais na ilha pelo menos pare naquele número que temos hoje, não aumente. A gente
tem uma situação distinta, né, que é a possibilidade de metodologia para os machos e para as fêmeas. Então, no caso dos machos, a gente tem duas alternativas mais comuns, que é a castração química, né, através de uma injeção nos testículos, ou, né, a castração através de um pequeno procedimento cirúrgico. Essa castração através dessa pequena cirurgia, via de regra, ela é muito mais tranquila e causa menos desconforto para o animal depois. Porém, a gente percebeu que é um risco muito grande, né, pela característica do coati ser uma espécie muito ativa, ter uma habilidade manual, né, muito grande, deles mexerem, né, no local. Então, por isso, né, pesando o bem-estar dele e a questão da efetividade, né, da cirurgia, a gente está propondo, né, essa castração química como a opção a ser avaliada, né, porque daí a gente tem pelo menos a segurança que a gente consegue fazer o procedimento, soltar o animal e ele vai voltar a ter a vida dele normal, mesmo que tenha esse desconforto por um período, mas é uma situação assim que não apresenta risco dele vir né, a ter uma doença ou morrer em função de uma inflamação ali na área da cirurgia. Então, no momento, nós estamos, através do grupo Salve os Coatis, fazendo uma arrecadação para o valor do projeto. Ele vai durar de 2 a 5 anos, é o tempo que se imagina para realmente cobrir, né, de forma segura toda a população de coatis da ilha, porque vão ser feitas intervenções, mas depois tem que haver um controle e novamente observação para ver se todos os animais foram contemplados dentro daquele trabalho e no futuro, então, avaliar essa possibilidade de retirada, né, tendo então um local adequado para receber os animais. Nosso grande desafio é conseguir uma verba para colocar em prática esse projeto. Então, juntamente com o grupo Salve os Coatis, a gente quer fazer a captação de recursos. Então, juntamente com outras empresas que venham a nos ajudar, ou com uma vaquinha virtual, a gente está se unindo para conseguir esse dinheiro para colocar em prática esse projeto. A gente já fez outras ações, outros estudos, né? A gente já está aí há mais de 10 anos envolvidos e até hoje não foi, né, possível ter uma ação efetiva. Então, como a gente falou, exige uma certa logística, né, tem uma equipe envolvida, tem uma série de equipamentos, né, que tem que ser adquiridos, né, a parte dos medicamentos, instrumentos. O orçamento hoje desse projeto ele fica em R$150 mil. Nós estamos buscando obter esse dinheiro através de contribuições, seja de pessoas físicas, de empresas, enfim, nós estamos fazendo uma vaquinha aberta e prestando contas para todos aqueles que contribuírem e também para os órgãos ambientais. Nós já temos todo o estudo de tudo que a gente precisa, já temos os profissionais necessários, veterinários, biólogos, nós já temos tudo acertado e também o apoio dos órgãos, né, com as autorizações necessárias. Só falta agora a verba financeira, né, que é uma parte tão difícil que a gente vai contar com vocês para nos ajudarem nisso. Então a gente sabe que vai ser um projeto com bastante visibilidade, a Ilha do Campeche é um patrimônio bastante visado. Os coatis, eles estão numa situação bastante complicada. Em alguns momentos durante o ano a situação ameniza um pouco, depois volta a piorar e o não fazer nada, que seria uma das opções, não cabe nesse caso. Então, com relação ao grupo, eu realmente espero que a população, de uma forma geral, assim, ou que seja restrita, mas que se comova e nos ajude a isso, porque já estou também incluída no grupo. Nos ajude a conseguir esses recursos financeiros ou colabore para que a gente possa salvar os coatis.